Em 1934, em meio à Grande Depressão, uma nova forma de entretenimento emergiu das ruas movimentadas de Nova York: as histórias em quadrinhos. O Major Malcolm Wheeler Nicholson, um editor de revistas pulp com um olhar atento para a aventura e faro para oportunidades, fundou a National Allied Publications, empresa que um dia se tornaria a lendária DC Comics. A visão de Wheeler Nicholson era simples, mas revolucionária. Criar uma revista que combinasse histórias emocionantes com ilustrações cativantes, visando um público jovem ávido por escapismo. Sua criação, New Fun, The Big Comic Magazine, chegou às bancas em fevereiro de 1935, marcando o nascimento do que se tornaria uma indústria multibilionária. A edição número 1 da New Fun estava muito longe das sofisticadas graphic novels de hoje, mas possuía uma energia bruta e um entusiasmo desenfreado que ecoava entre os leitores. Repleta de histórias de cowboys, detetives e aventureiros, a revista introduziu um novo tipo de narrativa que dependia de palavras e imagens para tecer sua mágica. Apesar do sucesso inicial, a National Allied Publications enfrentou desafios financeiros, uma situação comum para empresas durante a Depressão. Sem se deixar abater, Wheeler Nicholson perseverou, impulsionado por sua crença no potencial deste novo meio. Ele trouxe a bordo Jack Leibowitz, um empresário experiente, para ajudar a navegar a empresa pelas águas turbulentas do mundo editorial. Em 1938, a National Allied Publications, à beira da falência, fez uma aposta que mudaria para sempre o curso da história dos quadrinhos. Dois jovens criadores de Cleveland, Jerry Siegel e Joe Shuster, vinham tentando emplacar sua criação, um herói de ficção científica chamado Superman, por vários anos, com pouco sucesso. Superman, um poderoso alienígena do planeta condenado, Krypton, personificava as esperanças e sonhos de uma nação às voltas com dificuldades econômicas e a ameaça iminente da guerra. Ele possuía força incrível, o poder de voar e um compromisso inabalável com a verdade e a justiça, qualidades que ressoavam profundamente nos leitores que ansiavam por um farol de esperança. A edição número 1 da Action Comics, com a estreia do Superman, chegou às bancas em junho de 1938 e tornou-se uma sensação instantânea. As aventuras do Homem de Aço, repletas de ação, suspense e um toque de maravilhamento, capturaram a imaginação de leitores jovens e adultos. A chegada do Superman marcou o início da era de ouro dos quadrinhos, uma era definida pela ascensão do arquétipo do super-herói. Inspirada pelo sucesso fenomenal do Superman, a National Allied Publications, agora conhecida como DC Comics, começou a expandir sua lista de super-heróis. Batman, um vigilante taciturno travando uma guerra de um homem só contra o crime, emergiu das sombras de Gotham City em Detective Comics número 27, criado pelo escritor Bill Finger e pelo artista Bob Kane. A Mulher Maravilha, uma princesa amazona abençoada com força e velocidade sobre-humanas, fez sua estreia em All-Star Comics número 8, criada pelo psicólogo William Moulton Marston. Esses personagens icônicos, cada um com suas origens, motivações e poderes únicos, formaram a base do universo DC, um mundo fictício compartilhado, onde o bem e o mal se enfrentavam em batalhas épicas. Em 1940, a DC Comics apresentou a Sociedade da Justiça da América em All-Star Comics número 3, a primeira equipe de super-heróis, reunindo personagens populares como Flash, Lanterna Verde e Doutor Destino. A Sociedade da Justiça permitiu histórias mais complexas e interligadas, enriquecendo ainda mais o universo DC. A era de ouro dos quadrinhos começou a declinar no final dos anos 1940, à medida que o gênero dos super-heróis perdia parte de seu brilho. No entanto, a DC Comics experimentou um ressurgimento em meados da década de 1950, com o início da Era de Prata, um período marcado por um interesse renovado pela ficção científica,
e uma abordagem mais sofisticada da narrativa. Em Showcase número 4, a DC Comics reinventou o Flash, um velocista que podia correr em velocidades sobre-humanas. Criado pelo escritor Robert Kanigher e pelo artista Carmine Infantino, o novo Flash, Barry Allen, era muito diferente de sua contraparte da Era de Ouro, Jay Garrick. A história de origem de Allen, envolvendo um acidente estranho com produtos químicos, explorou o fascínio do público pela ciência e tecnologia. O sucesso do novo Flash abriu caminho para o renascimento de outros heróis da Era de Ouro, incluindo Lanterna Verde, Gavião Negro e Átomo. A DC Comics também apresentou novos personagens, como o Caçador de Marte, um detetive alienígena preso na Terra, e a Supergirl, prima do Superman de Krypton. Seção 5. A Era Galáctica da DC Comics. A Era de Prata viu a DC Comics abraçar as possibilidades ilimitadas da ficção científica. A exploração espacial estava na vanguarda da imaginação do público, e os escritores e artistas da DC responderam com histórias que transportaram os leitores para planetas distantes e os apresentaram a raças alienígenas estranhas e maravilhosas. Os mitos do Lanterna Verde, por exemplo, se expandiram exponencialmente durante este período. Não mais confinado à Terra, Hal Jordan, o novo Lanterna Verde, patrulhava o cosmos como membro da Tropa dos Lanternas Verdes, uma força policial intergaláctica. Suas aventuras o levaram aos confins do espaço, onde ele encontrou criaturas bizarras e enfrentou ameaças cósmicas. O Superman também se viu cada vez mais envolvido em conflitos cósmicos. Sua galeria de vilões se expandiu para incluir Brainiac, um alienígena superinteligente que coletava mundos, e o General Zod, um criminoso kryptoniano inclinado à conquista. Essas batalhas épicas, tendo como pano de fundo estrelas e galáxias, capturaram a sensação de admiração e aventura que definiu a Era de Prata. Seção 6. A Era de Bronze. Um tempo de mudança e experimentação. O final dos anos 1960 e o início dos anos 1970 testemunharam uma mudança cultural na América, e a DC Comics, refletindo os tempos em mudança, entrou na Era de Bronze. Esta era foi marcada por um movimento em direção a histórias mais socialmente relevantes, à medida que escritores e artistas abordavam questões do mundo real, como abuso de drogas, racismo e poluição ambiental. Em Green Lantern, Green Arrow, número 85, de setembro de 1971, o escritor Danny O'Neill e o artista Neil Adams abordaram a questão do vício em drogas em uma história inovadora que chocou leitores acostumados a temas mais leves. A história, que apresentava o ajudante do Arqueiro Verde, Ricardito, viciado em heroína, gerou polêmica, mas também abriu as portas para temas mais maduros e instigantes nos quadrinhos. A Era de Bronze também viu a introdução de personagens mais diversos, como o Raio Negro, o primeiro super-herói afro-americano a estrelar seu próprio título, e John Stewart, que se tornou o primeiro Lanterna Verde afro-americano. Esses personagens refletiam a crescente demanda por representatividade nos quadrinhos. Seção 7. A Era Moderna, Crise nas Infinitas Terras e Além. No início dos anos 1980, o universo DC, com suas décadas de continuidade complicada, havia se tornado uma teia emaranhada de mundos paralelos, retcons e histórias conflitantes. Reconhecendo a necessidade de um novo começo, a DC Comics embarcou em um projeto ousado e ambicioso, Crise nas Infinitas Terras. Publicada como uma série limitada de 12 edições de 1985 a 1986, Crise nas Infinitas Terras, escrita por Marv Wolfman e desenhada por George Pérez, buscou simplificar a continuidade da DC, fundindo seus vários mundos paralelos em um único universo unificado. A série, que apresentou a morte de personagens importantes como a Supergirl e o Flash, Barry Allen, causou ondas de choque em toda a indústria de quadrinhos e inaugurou a era moderna dos quadrinhos. Após a crise, a DC Comics relançou seus títulos principais, dando a seus personagens icônicos novas origens, motivações e relacionamentos,
John Byrne reinventou o Superman em O Homem de Aço, de 1986. Frank Miller redefiniu o Batman em O Cavaleiro das Trevas, de 1986. E George Pérez deu nova vida à Mulher Maravilha em sua série Repaginada, de 1987. Seção 8 DC Comics no século XXI. Uma potência multimídia. O século XXI viu a DC Comics expandir seu alcance para além das páginas impressas, tornando-se uma potência multimídia com presença significativa em filmes, televisão, videogames e produtos licenciados. O sucesso da trilogia Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan, de 2005 a 2012, demonstrou o potencial de bilheteira dos personagens da DC, enquanto os filmes interconectados do universo estendido DC, DCEU, começando com Homem de Aço, de 2013, buscaram criar um universo cinematográfico compartilhado que rivalizasse com o universo cinematográfico Marvel da Marvel. Na televisão, a DC Comics fez sucesso com séries como Smallville, de 2001 a 2011, uma história sobre amadurecimento de um jovem Clark Kent, e Arrow, de 2012 a 2020, uma versão mais sombria do mito do Arqueiro Verde. O Arrowverse da CW, um universo televisivo compartilhado, reuniu personagens de todo o universo DC, incluindo Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow. Seção 9. Um legado de heróis. O impacto duradouro da DC Comics. De suas origens humildes nas profundezas da Grande Depressão, a DC Comics evoluiu para uma das empresas de entretenimento mais reconhecíveis e influentes do mundo. Seus personagens, do icônico Superman ao taciturno Batman, tornaram-se marcos culturais, inspirando gerações de leitores e espectadores com suas histórias de heroísmo, sacrifício e esperança. O impacto da DC Comics na cultura popular é inegável. Seus personagens estamparam de tudo, de lancheiras e brinquedos a roupas e videogames. Suas histórias foram adaptadas para inúmeros filmes, programas de televisão e séries animadas, cativando o público em todo o mundo. A influência da empresa pode ser sentida na arte, música, moda e até mesmo na linguagem, com frases como super-herói e kryptonita entrando no léxico. À medida que a DC Comics continua a evoluir, abraçando novas tecnologias e plataformas de contar histórias, uma coisa permanece constante: seu compromisso em criar personagens e histórias envolventes que ressoam com o público de todas as idades. O legado da DC Comics, um legado construído sobre o poder duradouro do mito e da imaginação, certamente continuará a inspirar e entreter por gerações.